Iniciamos o capítulo de hoje com uma cena do pessoal da Aliança bloqueando a entrada dos capangas do Kaido de acessarem o palco principal, onde está tendo a luta entre o Kid, o Law e a Big Mom. E no meio de todo esse caos, vemos Marco em sua forma de Fênix carregando Izou, que diz estar preocupado após o anúncio do yokai que está aterrorizando todo o castelo. E muito provavelmente essa preocupação do Izou é por saber, ou achar que esse yokai está relacionado com o Kanjuro. E ele sabe que a Okiko, tinha ido lutar contra o Kanjuro, estava pelo menos envolvida com ele. Então, por uma preocupação com a Okiko, ele está querendo ir e saber o que está acontecendo. De toda forma, um yokai é sinônimo de um pressentimento, Então, esse pressentimento deixou ele inquieto, como ele mesmo falou. E ele chamou o Marco e falou: Marco, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. E depois de algumas páginas, nós vamos ver o que de fato esse yokai está causando dentro dos salões. Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aliança Pirata. Eu sou o Valier. E eu sou a Bárbara. E no vídeo de hoje vamos trazer o review do capítulo 1032 de One Piece. Um capítulo muito bacana, em que vimos muitas coisas surpreendentes e um pouco mais da luta do Zoro com o King. Então, se você já é um aliado e gosta do nosso conteúdo, deixa o like que nos ajuda demais. Se você não faz parte de nossa tripulação, se inscreva e ative o sininho para não perder nada por aqui. E também nos sigam nas nossas redes sociais. No Instagram, @aliança.pirata, que estamos direto por lá interagindo com vocês. E, aliás, nós estamos realizando um sorteio exclusivamente no Instagram. Estamos sorteando um Funko do Luffy. Vamos deixar o link aqui na descrição. Então chequem lá, deem uma olhadinha, participem do sorteio que está valendo muito a pena. E corram lá, pessoal, porque já está quase chegando. Então, bora pro review. Somos direcionados então para o segundo porão de Onigashima, onde vemos Apu e Drake ainda perseguindo a Yamato, que por sua vez não está muito preocupada com eles, mas sim em ir atrás das armas do arsenal do Kaido. E junto deles nós vemos o Number 3, que estava perseguindo aparentemente a Yamato no capítulo anterior, e hoje nós descobrimos que não, que eles são conhecidos, eles quem são sabe amigos, E uma teoria que ganhou bastante repercussão, ultimamente, é que talvez esses 3 numbers, que nós vimos em alguns capítulos passados, incluindo nesse, o number número 3, podem ser aqueles samurais que nós vimos no flashback da Yamato, Então, daí poderia vir essa relação, entre os dois. Porém, é só uma teoria, mas talvez a Yamato, como filha do Kaido, já viu os numbers diversas vezes e acabou se tornando amiga do Fuga. E é muito interessante lembrarmos que os numbers são experimentos, são frutos de experimentos, e nesse caso nós descobrimos que o Fuga ele tem metade do seu corpo como cavalo. Nossa, nos surpreendeu totalmente. Quem imaginava, um number desses? Então, assim como aquelas pessoas que comem as smiles, e ficam com um corpo totalmente diferente, a gente viu que os numbers também podem ficar assim, Enquanto essa correria toda está ocorrendo, nós vemos algumas pessoas despencando para o subsolo, dentre as o Brook e a Robin, fugindo de quem? Da CP0. Mas nós vemos que a CP0 não dá sossego em nenhum momento para eles, e logo em seguida já vem para atacá-los novamente. Mas quem é atacado, na verdade, é a própria CP0, e justamente pelo yokai comentado no começo do capítulo. E é muito interessante porque esse yokai surpreendeu a todos que estavam naquele lugar. Surpreendeu a Robin, o Brook, a própria Yamato e até mesmo o pessoal da CP0, que foram atingidos em cheios e até mesmo se separaram do Brook e da Robin, dando um pouco mais de tranquilidade para eles serem uma retirada estratégica. E é muito importante notarmos nessa parte também a preocupação da Yamato, porque ela notou, que esse yokai, como ele é um espectro, ele atravessa as paredes, e a localização atual deles está muito próxima do arsenal de armas. Então, se esse yokai chegar até lá, vai ser uma explosão imensa. Até mesmo o esforço do Momonosuke, que depois a gente vai ver ele todo tentando fazer alguma coisa para impedir, vai ser em vão. Sim, porque a ilha vai explodir no ar, e aí danoso. Bom, e nessa preocupação da Yamato, nós vemos que ela vai tentar fazer alguma coisa para impedir que o yokai alcance os explosivos. Então é muito interessante pensarmos nas habilidades de gelo da Yamato, que junto com o Brook, que despencou lá, uma baita de uma coincidência,
também tem as suas habilidades de gelo. E ainda mais, ele consegue usar a sua forma astral, né, espectral. Quem sabe isso seja um trunfo contra esse yokai. Nossa, e seria muito bacana, né? Porque a gente vem comentando há vários e vários capítulos como o Brook tá precisando de um destaque, né? Agora em Wano. Então, né, se ele derrotar esse yokai usando suas habilidades de gelo, da sua Akuma no Mi, vai ser algo muito relevante para o personagem. Com certeza. E agora algo que já começou as surpresas nesse ponto. Eu não esperava que um desenho do Kanjuro fosse causar tanto alvoroço assim. Então, né, a Akuma no Mi do Kanjuro é muito poderosa, né? Porque os desenhos que ele faz conseguem fazer muitas coisas, né? Sim, inclusive... Tá tacando terror, né? Exatamente, espantando todo mundo, no meio da guerra. O Kanjuro, até quando não é ele próprio, atrapalha todo mundo. Mas temos alguém ainda mais inconveniente. No meio de todo o alvoroço, vemos alguns flashes de fotos, né? E vemos que é ninguém menos que o Apu tirando foto da CP0 para vender ao Morgans depois. O Apu sempre muito interesseiro, buscando se sair bem de alguma forma. Não, ele é muito cara de pau, né? Realmente. Bom, mas é interessante nós pensarmos que tipo de notícia isso poderia dar se escapasse, né? Por exemplo, governo mundial ajuda Kaido. Assim como o próprio Apu falou, né? Que seria bacana uma matéria desse estilo, né? Depois que o do Flamengo caiu, o governo mundial foi conversar diretamente com o Kaido para conseguir as armas. E, nossa, daria uma baita de uma repercussão. Mas, com certeza, o Oda não colocou isso à toa, né? Essas fotos, com certeza, serão vazadas. Bom, mas aparentemente a CP0 não gostou nem um pouco disso. E um dos mascarados já foi com tudo dando um Shigan bem no pescoço dele, ô louco. E foi muito rápido, né? Foi tão rápido que não deu nem tempo do Apu desviar, né? E não somente nos surpreendeu esse ataque da CP0, como também o Drake, que estava lutando contra o Apu antes, ficou meio preocupado. Aparentemente até o próprio Drake se preocupou, né? Só que aí o Drake também foi notado. E aí nós vemos um diálogo muito interessante entre ele e um dos membros da CP0. Então um membro da CP0 pergunta para o Drake se ele achava que realmente esse segredo dele, né, que é fazer parte da SWORD, ia ficar escondido deles. Porém o Drake, né, sem dar muita importância, fala: então se vocês já sabem que eu sou da SWORD, me expliquem o que vocês estão fazendo aqui. Porém, o cara da CP0, né, não tá pra conversa e fala que ele tá ali pra eliminar pragas. E nesse sentido, eliminar as pragas, nós podemos considerar diversas coisas, como por exemplo, a Robin, o próprio Drake, por ser da SWORD. Nós vemos então que eles não têm uma boa relação, né, a SWORD e a CP0. E quem sabe até mesmo o próprio Kaido, que já faz parte dos planos dele, dominar, né, conquistar o Wano, tirar o poder do Kaido de lá. Eles estão sendo muito espertos, né, o pessoal da CP0. Eles estão aproveitando de toda a situação, né, de toda a bagunça que está acontecendo em Onigashima para eliminar diversas pessoas de uma vez só, né, a Robin, o Kaido, o Drake. Então eles estão aproveitando muito dessa situação. Tanto que eles esperaram o caos, né, se instaurar para começar a agir, né? Antes eles estavam ali só observando tudo. E agora que realmente tá tudo uma zona, eles estão começando a agir. Esperaram o pessoal ficar fadigado. E nisso nós já vimos o cara da CP0 preparando um Shigan contra o Drake, mas algo totalmente inesperado, surpreendente acontece. Nós vemos então uma onomatopeia de som, né, de música, e vemos uma explosão atingir o cara da CP0. Para a surpresa de todos, então, o Apu, né, que estava lutando contra o Drake, né, alguns capítulos atrás, o ajudou, né? Nossa, gente, quando eu vi isso, eu falei, o que tá acontecendo aqui? O Apu não é desses, né? Com certeza foi com algum interesse por trás, né? Porque a gente sabe que ele quer se aproveitar de todas as situações. E como ele tinha proposto uma aliança pro Drake e o Drake não tinha aceitado, talvez assim, né, dando essa disfarçadinha de amigo, seja para convencer o Drake. E até muito interessante porque o diálogo deles depois é justamente na intenção de fazerem alguma coisa juntos. Sim. Que até nós vemos o Drake perguntando pro Apu se ele estava vivo, né? O Apu já dá uma bronca nele e fala que não, eu sei me defender, né? Mas aí o Drake já pergunta, vamos fazer isso ou não? Ou seja, vamos nos unir para peitar a dupla da CP0 ou não? E é interessante também vermos, né, nesse diálogo que o Apu disse que sabia, né, que já desconfiava que o Drake era da Marinha. Então, provavelmente vai ser revelado para todo mundo agora, né, já que o Apu não mantém sua boca fechada. Bom, e a resposta do Apu para a pergunta do Drake foi, com certeza, vamos dar a eles o que eles merecem e, nossa, o que
é isso. Porque como nós vínhamos falando há vários reviews atrás, o que nós imaginávamos? O pessoal do bando do Chapéu de Palha lutando contra esse Sub-Zero. Aí o que o Oda me coloca? O Apu, gente! O Apu! E o Drake lutando contra a Sub-Zero. Nossa, o Oda, assim, ele dá umas reviravoltas muito grandes, né? Eu confesso, né, que eu gostaria muito, mas muito de ver o Brook lutando contra a Sub-Zero. Nossa, eu gostaria demais. Porém, vai que, né, isso ainda acontece. Depois desse capítulo, acho um pouco difícil. Mas, né, lembrando que esses dois, né, não são os únicos da Sub-Zero, né? E lembrando que quem está vindo? O Rob Lute. Então talvez ainda venha um oponente mais poderoso para o Brook enfrentar. Mas realmente foi muito inusitado a participação do Apu. Primeiro, o golpe que ele deu no cara da Sub-Zero e não atingiu o Drake, né? Nós vimos no capítulo anterior que o golpe dele é direcionado, então ele poderia ter direcionado para os dois, mas ele escolheu somente o cara da Sub-Zero e agora aceitou lutar contra os dois. Vai ser uma luta muito interessante, o Oda nos surpreendeu por completo, mas as surpresas não terminam por aqui. Após ser estabelecido esse confronto, somos direcionados para fora do domo. Nós temos uma visão então de longe, né, de Onigashima, onde vemos o Momonosuke ainda tentando criar as nuvens para segurar a ilha. Vemos que ele ainda não conseguiu, né, pelo visto, criar muitas nuvens, mas ainda temos esperança no Momo. E um pouco mais acima, nós temos a visão de um Pteranodon sobrevoando Onigashima. E aí, então, veio a maior surpresa no capítulo de hoje. Gente, sério, quando a gente fala que o Oda surpreende, né, das reviravoltas que ele dá na história e tudo mais. Mas, sério, ele consegue se superar. Meu Deus. Como se já não bastasse, né? Nós temos visto o Eliceratops, né? Do Sasaki. E depois, nossa, depois aquela cobra horrorosa do Queen, nós vemos o golpe do King. Aparentemente o King deve estar um pouco modificado, assim como os outros dois, mas ele conseguiu puxar o seu rosto para trás, fazendo um efeito estilingue. Ele puxou tanto o rosto para trás, parece quando a gente cola fita no nosso rosto, sabe, gente? Fica todo esticado, né? E ele puxou o rosto dele para trás com a coisa mais horrorosa. Isso se assemelhou até um pouco com o poder do Luffy, né? Ele até pareceu de borracha. Porque o Luffy, ele tem alguns golpes, né? Que ele puxa, né, estica sua cabeça para trás e dá uma cabeçada, né? No seu oponente. E o King fez basicamente a mesma coisa agora. Mas o como, né? O porquê disso, a gente não sabe, né? E eu não sei se o melhor foi o golpe do King ou o comentário que ele fez depois. A explicação, né? Ele simplesmente falou que assim como na era pré-histórica, era desse jeito que os Pteranodons caçavam suas presas. Mas aí que tá. A gente não pode falar que tá errado. Porque alguém já viu como era o Pteranodon? A gente não viu, né? A gente também não viu, né, como que era do Sasaki, como que era do Queen. Então não dá pra falar que o Oda tá errado, né? Porque ninguém viu como que eles faziam. Quem sabe um Triceratops conseguia girar, né, o seu escudo e voar também. Vai saber, né? E por mais que tenha sido muito estranho, né, esse ataque do King, nós vimos que realmente surtiu efeito, né? Foi um ataque poderoso. E o próprio Zoro diz que não conseguiu bloquear esse ataque, né? Que foi como um laser. Então foi rápido e poderoso. Bom, e a partir daqui nós vemos vários quadros muito interessantes, muito bacanas da luta entre o Zoro e o King. O Zoro tentando revidar usando o seu Pondo Roll de 360 libras. O King desviando, o Zoro tentando entender o que é o King, né? Ele até comenta pro King que ele supõe então que os Pteranodons também têm uma chama nas costas dele. E o King fala que isso não, né? Isso não. Então, por mais que seja uma luta séria, né? É até um pouco cômica, né? Em alguns aspectos, mas a gente vê que realmente o Zoro tá sentindo bastante nessa luta. Depois de muito tempo, nós temos agora um inimigo que vai ser bem difícil pro Zoro. Tanto porque ele já tá debilitado, né, do que aconteceu antes, né, ele ter enfrentado o Kaido, e porque o King realmente é muito forte, né. O próprio King diz que ele está num nível diferente, né, dos outros dinossauros, né, das outras criaturas. E até o próprio Zoro, né, comenta que então a pele, né, dos dinossauros parecem ser resistentes como as dos dragões. E o King, como eu disse, fala que não, que ele tá em outro nível. E até muito interessante porque o golpe que o Zoro usa antes disso
foi um golpe que nenhum adversário dele conseguiu se defender. O Tatsumaki, né? Aquele tornado que os oponentes do Zoro saem voando, e o King conseguiu se defender, ele bloqueou o ataque, né? E até mesmo parou, né, o ataque. Mas nós vemos, né, que o King já sai da sua forma totalmente Pteranodon, volta para sua forma normal e volta a lutar com espada, né, contra o Zoro. E diz que vai dar para ele uma segunda chance, né, lutando contra a espada, porque ele também quer um duelo bom. Então a gente vê que realmente o King é forte, realmente tá dando um baita de um trabalho. Tirando o Mihawk, acho que a gente pode falar que esse é o oponente mais difícil que o Zoro já peitou sozinho, no mano a mano. Com certeza. E no meio dessa luta nós vamos vendo o Zoro tentando compreender, de novo, o Zoro tentando entender o que é o King, né? Quais são as habilidades dele, por que ele é diferente, né? O que é isso do fogo que tem nas costas dele, se ele é de alguma raça diferente. Ele até cita, né, sobre isso, ele até pensa, será que ele... o Zoro. Será que ele é um tritão, tem sangue de gigante, ou é de uma raça que eu não conheço, né? Com certeza é de uma raça que você não conhece, né, Zoro? Pelo amor de Deus, um tritão, Zoro. Você tá brincando com a gente. Mas é muito interessante, né, nós vermos isso do Zoro, dele querer entender, né, o que é o seu oponente para assim conseguir derrotá-lo. Nós não sabemos de fato, né, como isso vai ajudar o Zoro a vencer o King. Mas para o Zoro, né, pelo visto, isso é muito importante, saber o que é o seu adversário. E aqui a gente pode supor que se o Zoro descobrir que o poder dele, né, talvez a sua força, esteja relacionado com as chamas nas costas do King, pode ser que o Zoro utilize a sua nova habilidade que ele aprendeu com o Kinemon, a habilidade de cortar o fogo. Porque com certeza o Oda não colocou isso à toa, né? O Zoro usou essa habilidade contra o Prometheus e até o Luffy comenta, é a habilidade do Kinemon. E o Zoro fala, não, agora ela é minha, né? Então, muito provavelmente o Oda não colocou isso à toa, né? Talvez a gente vai ver o Zoro usando essa habilidade contra o King. E muito provavelmente vai ser crucial. E nisso o King consegue lançar um golpe poderoso no Zoro que manda ele em direção a uma rocha que destrói tudo e o Zoro cai bem debilitado. Enquanto o Zoro está no chão, né, pensando o que vai precisar fazer para conseguir derrotar o King, ele escuta um som um pouco distante de um shamisen. E ao ouvir esse som, até a própria Ema, né, a espada do Zoro, reage a ele e vemos que ela suga todo o haki do braço do Zoro. E vemos ele ficar com aquele bracinho de novo. Mas bom, da onde vem esse som no meio de uma guerra? Somos direcionados a quem? Orochi. Escondido numa sala, também escutando esse som. Aí ele já fica meio preocupado, fala, como pode no meio de uma guerra alguém tocando um... E como sempre o Orochi escondido e preocupado, né? Muito medroso. E escutando esse som do shamisen, ele pensa que alguém encontrou ele, que inclusive vem da porta da frente dele. Aí quando ele vai na frecinha da porta, todo se esgueirando, né, para não aparecer, eis que surge... a Komurasaki, ninguém menos que a mulher que o Orochi, né, alimenta uma forte paixão e que ele até esse momento achava que ela estava morta. E nesse momento, né, já é sanada aquela nossa dúvida de quem era aquela pessoa na sala cuidando dos bainhas vermelhas quando eles estavam bem debilitados da luta contra o Kaido. É de fato então a Hiyori, né, como muitos já esperavam, não é o Enel, também não é a Lady Toki, é a Hiyori. E nisso o Orochi até fala, nossa, se for um sonho que eu não acorde, né, eu quero deslumbrar esse momento, ficar junto novamente, né, da minha querida Komurasaki. E é bem interessante nesse momento, né, que ele fala, nossa, eu penso em você todos os dias, né, sonho com você todos os dias, e a Hiyori fala que ela também. Mais diferente do Orochi, né, que pensa na Hiyori, né, na Komurasaki por amá-la, né, por estar apaixonado por ela, a Hiyori é totalmente contrário. Ela pensa no Orochi porque ela o odeia, né, porque ela quer vingança contra ele, depois de tudo que ele fez contra os seus pais e contra toda a Wano. E agora os dois estão sozinhos, muito provavelmente a Hiyori vai tentar fazer alguma coisa. E talvez ela esteja, né, até com a Meno Habakiri, né, a espada que o Oden deixou para o Momonosuke. Quem sabe, né, ela use essa espada para arrancar a última cabeça que o Orochi ainda tem. Talvez isso não aconteça, porque é muito difícil a gente ver mortes em One Piece,
Mas quem sabe o Oda faça isso, né? Ou talvez não mate, né, o Orochi, mas o derrote, né, de uma vez por todas. Finalize ele, né? Acho que seria algo muito bacana, porque, cara, ela sofreu muito nas mãos do Orochi, né? Diferente do Momonosuke, né, que também sofreu muito, mas que viajou no tempo, né? A Hiyori não, ela ficou esses 20 anos em Wano e esses 20 anos servindo o Orochi. E até muito interessante porque no capítulo anterior o Orochi fala para usar todo o ódio, né, que estava armazenado do clã dele, do clã Kurozumi. E o único amor que a gente vê o Orochi tendo é justamente com a Komurasaki. E a gente sabe que não é um sentimento de amor, né? É um sentimento de paixão. E principalmente que não é recíproco. Então, quando a Komurasaki mostrar, né, o que ela verdadeiramente quer com o Orochi, acredito que aí ele vai se desestabilizar por completo. Sim, quando ele souber quem de fato ela é, né? Porque ele não sabe, né, da Hiyori. Ele acha que a Hiyori morreu. E quando ele ver que mais uma pessoa que ele acreditava ter morrido não morreu, né? Ele vai ficar completamente desestruturado. E algo muito curioso, né, é essa reação da Emma quando ouviu o shamisen tocar. Por que será que ela teve essa reação? Bom, a gente tem que lembrar, né, que ela era uma espada do Oden. Então, muito provavelmente ela absorveu muito haki do Oden. Ainda pode existir alguma aura, né, se assim podemos dizer, do Oden na Emma. E o Oden, né, como ele já disse, ele amava ver a Hiyori tocar, né, o shamisen. Ele achava lindo e gostava muito de ver ela tocando. Então talvez, não sei, seja uma reação da espada ao toque, né, da Hiyori no shamisen. Porque era algo, né, que o Oden gostava muito. E também a espada passou muito tempo com a própria Hiyori, né, então pode ser alguma ligação assim. Porém, né, se isso continuar acontecendo, talvez atrapalhe um pouco o Zoro na luta, né? Porque ele já tá tendo muita dificuldade contra o King. E agora ter mais dificuldade pra conseguir domar a espada é algo que pode atrapalhar bastante ele, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso review. Muito obrigado a você que ficou aí nos acompanhando o vídeo inteiro. E estamos bastante ansiosos para saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Entre a Hiyori, o Orochi e até mesmo o Zoro, que pode sofrer de alguma forma com isso. A luta da CP0 com os dois supernovas. E tá até mesmo com a Yamato, o Brook, né, a Robin. Ver o que vai rolar, né? E eu tô muito curiosa pra saber se o Zoro vai conseguir, né, descobrir qual é essa raça, né, do King, qual que é o segredo por trás dele. Eu acredito que vai, né, por mais que o Zoro às vezes demore um pouquinho assim pra entender. Eu acho que essa luta contra o King vai nos trazer muitas revelações, né? E acho que vai ser crucial tudo isso que o Zoro vai pegar de informação. E lembrando que nesse final de semana tem um episódio 1000 de One Piece. Nossa, a gente tá muito ansioso pra esse episódio. Hoje também foi anunciado que ano que vem vai ter um filme novo de One Piece. Promete muito também, né? Sem contar o live action que, nossa, eu tô muito empolgada. Pelo jeito vai ficar muito bom. Tanto o episódio 1000 quanto os dois filmes. Nossa, vem muita coisa boa, né, de One Piece por aí. E isso é maravilhoso pra gente, né, que gosta tanto assim da obra. Então, 2022 é um ano que promete pra gente, né? Com certeza. Inclusive, esse episódio vai ser um marco na história dessa obra incrível. 1000 episódios, gente. Nossa, saber que a gente acompanha 1000 episódios, né? Nossa, é muita coisa. É até emocionante. É, mas eu não gosto muito de pensar nisso, porque daí eu já fico pensando como será que vai ser o último episódio, né? Fico até meio triste às vezes. Mas ainda vem muita coisa boa por aí, né? Quem sabe a gente faça um especial, né, de 1000 episódios de One Piece. Deixem aí nos comentários se vocês gostam, né, dessa ideia. E vamos ficando por aqui, né? Até a próxima. Tchau!